Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque no dia de hoje, 12 de maio de 2023, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele fez a sua teleconferência para a apresentação dos seus resultados do primeiro trimestre de 2023, sendo que no dia de ontem, ao final do pregão, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele acabou fazendo a divulgação desses resultados. Parece que o mercado não recebeu muito bem, de forma que a ação veio desabando, chegando a cair quase 8% no dia. O que será que pode ter acontecido? Vamos dar uma olhada no que o banco apresentou em termos de resultados. E eu vou me utilizar aqui das demonstrações financeiras do banco, que elas seguem os padrões contábeis como eles são aceitos aqui no Brasil. Também vou me utilizar das informações trimestrais que seguem o IFRS, o padrão internacional de apresentação desses resultados. E também os slides da apresentação desses resultados por conta da teleconferência que foi feita ainda no dia de hoje. Não teve aqui muita novidade no início, principalmente em relação ao ano passado, mas tem umas coisas aqui que parecem bastante interessantes, como por exemplo, se nós olharmos para o anualizado de março de 2022 até março de 2023, veja que o crédito, a saldo da carteira de crédito, cresce aqui de 42 bilhões para 50 bi, um crescimento de 18,2% no anualizado. O que teve mais impacto sobre ele? Veja que o consignado cresceu 6,5%, o crédito pessoal, esse assim evoluiu bastante, 36,6%, pessoa jurídica, capital de giro aqui, 21%, no rural, que é o segmento mais forte do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, quase 70%, e no imobiliário 14,7%, que me chama bastante atenção, uma vez que principalmente com a taxa Selic a 3,75%, às vezes a taxa de juros dessas concessões imobiliárias fica acima, batendo quase nos 14%. O que puxa o crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é a sua carteira de crédito rural, crescimento como nós vimos, 70%. Veja que em março de 2022 era de 5 bi, passou para 8,4, quase 8,5 milhões. Se nós considerarmos o plano safra, anos de 2022, 2023, veja aqui com a disponibilização de 7 bilhões, já tem 88% liberado. A qualidade desse crédito, veja, considerando aqui em março agora, o índice de inadimplência de 90 dias, apenas 0,51%. Realmente uma carteira muito destacada em termos de qualidade. Olhando aqui para a qualidade do crédito no geral, que realmente é uma das partes que mais nos interessa, vamos separar aqui aquilo que a gente chama mais atenção, que nós gostamos de levar em consideração quando analisamos banco. Veja aqui, nesse azul aqui, mais claro, quase um verde, é a pessoa jurídica. Então, o índice de inadimplência de 90 dias, 1,9%. Lembrando que bancos como Bradesco, BMG, eles estão batendo lá nos 5%, é bem alto. O próprio Santander, entre 4% e 5% no seu total. Porque veja que normalmente o total tende a ser um pouco abaixo disso. Mas o que importa aqui é que aquilo que mais se destaca é abaixo do que melhor se destaca em outros bancos. E você pode ver que, no caso, a pessoa física, 1,7 apenas, e o total do índice de inadimplência, 1,7, que é compatível com as pessoas físicas, um indicativo aqui de que ele está mais em sintonia com a inadimplência das pessoas físicas, que deve ser em grande quantidade, do que com as pessoas jurídicas. Um índice de cobertura que vem caindo no anual aqui de 315,3% para 285%. Se nós olharmos para a concentração dessa carteira, que fica aqui embaixo, é interessante nós verificarmos que os 50 maiores devedores eles correspondem a apenas 6,5% da carteira do Banrisul, enquanto que o restante do mercado bate em 12,2%. Da mesma forma, os 20 maiores devedores são só 3,5% da carteira do Banrisul, enquanto que no mercado, na média, é 8,1%. Portanto, essa seletividade leva justamente para essa carteira bastante conservadora e com alta qualidade do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Muitas vezes até criticado por isso, mas eu, como acionista, acho isso um fator muito interessante. A robustez se mostra aqui justamente pelas despesas de provisão, que elas crescem de 246 no primeiro trimestre de 2022 para 284. Esse custo crédito é muito baixo,
2,1%. E o índice de provisionamento, que é interessante, é a relação que tem do crédito total. Veja, lembra no início lá desse vídeo, 50 bilhões. Então, só 5% aqui ó, é utilizado como provisionamento, 2,5 bilhões. Considerando os destaques financeiros aqui do banco, o lucro líquido do banco ele chega a 213 milhões. Aqui a gente está falando utilizando evidentemente as demonstrações financeiras como elas são aceitas no Brasil, 203 milhões. Nós utilizamos o IFRS na hora de transpormos para a nossa tabela final com os indicadores, que é onde vai dar a nossa direção de como nós vamos ver o comportamento do Banrisul. Mas veja que em 12 meses isso cresce 29,8%. E aqui veja que no comparativo trimestral, trimestre passado, o quarto trimestre de 2022, cai 15%, mas aqui é uma explicação que a gente precisa dar. O sul do Brasil, acredito que Paraná, Santa Catarina, mas em particular o Rio Grande do Sul, o que acontece é que se pega a época de festas, ali, final de ano, então tem muita movimentação do mercado e tem uma tendência ao crescimento, no geral, da receita do banco, do lucro líquido, é onde ele faz um avanço e é importante guardar essa informação porque isso vai nos levar a uma conclusão na nossa tabela de indicadores no final. Só que quando chega a época, passa a época fria, vem a época de verão, as pessoas elas têm uma programação justamente para viagens ou para o litoral do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, há uma redução na atividade econômica, fica para a parte litorânea, mas ela não contempla como um todo, portanto, é esperada essa queda, ela é normal, e depois quando chegam os meses de fevereiro e março, ou conforme o período de férias, aí então as pessoas já estão descapitalizadas e tendem a fazer menores movimentações econômicas. A carteira de crédito, nós vimos 5 bilhões, deixa eu pegar um marcador melhor, 50 bilhões, um crescimento de 18% no anual. O crédito consignado, 20 bilhões, um crescimento de, como nós vimos, 6,5. Nós já vimos quase todos, né? O crédito rural, 8,5 bi, mas eu acho que aqui a gente pode destacar exatamente aqui a margem financeira, porque essa margem financeira ela vai a 926 milhões, um crescimento anual aqui de 15,1%. As receitas de tarifas a 221 milhões, crescendo 6% no ano. E por que eu falei da margem? Veja que o lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 era 164 milhões. Teve outros fatores que influenciaram, nós fizemos essa análise à época, e ele cresce quase 30% no comparativo anual, indo para 213 milhões. E por que eu falei da margem? Porque foi o fator que mais contribuiu para o lucro líquido. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido sai aqui de 7,3% e vai para 9%, o que significa que a gente pode esperar um retorno sobre o patrimônio líquido anualizado para o segundo trimestre, talvez acima dos 2 dígitos. Ou melhor, dentro dos 2 dígitos. Eu estou batendo aqui na margem financeira, porque depois nós vamos dar uma olhada um pouco mais sobre esse assunto. Mas veja que ela salta aqui no primeiro trimestre de 2022 de 1,1 bi para 1,2. Um crescimento aqui de 11,4% no ano. O custo de captação, bastante interessante, veja aqui, 77,2%. E o que significa isso? Que você pega o custo da captação e divide aqui pela taxa Selic. Então, quanto menor, melhor, indicando aí um baixo custo de captação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui vem aquele aspecto que eu particularmente não gosto, porque até então nós estávamos olhando as demonstrações e fazendo sempre comparativos no anualizado. E veja que agora nessa apresentação o banco traz aqui um comparativo para suas despesas administrativas ajustadas no trimestral. Em relação ao trimestre passado, uma queda de 3%, mas o fato é que no anualizado cresce aqui de 907 milhões para 1 bi no primeiro trimestre de 2023 agora. Se você olhar para cá, eu já fiz o cálculo, na verdade um crescimento de 10,3%, portanto, bem acima da inflação. A gente consegue, inclusive, verificar aqui o que mais contribuiu. Veja que a despesa de pessoal ela cresce 7,2%, as despesas com correspondentes bancários 12,4% e, neste caso aqui, outras despesas administrativas 12,6%.
no total aí a gente vê que chega naqueles 10 lá, portanto bem acima da inflação. Além disso, tem um negócio que me chama a atenção, veja esse acordo coletivo que está aqui, 8% nos salários no dissídio e nos seus benefícios aqui um crescimento de 10%. Por que eu quero chamar a atenção aqui nesse aspecto? Porque aqui no site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, veja que tem essa notícia aqui, o governador indica novo presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, essa publicação do dia 25 de abril de 2023. O que houve aqui? Uma pressão muito forte para a troca do presidente, e o presidente atual, esse aí que já foi indicado, ele já tinha sido presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em algum momento falaremos mais sobre ele. Depois ele saiu do Banco do Banrisul e ele se tornou desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, está em processo de aposentadoria e deve voltar a assumir a presidência. Houve uma pressão, principalmente dos sindicatos, em função dos números e talvez algum compromisso de campanha, porque o atual presidente, o Coutinho, é tido como um privatista. E o sindicato fez pressão para que houvesse essa troca e não andasse na direção da privatização. Pelo menos na minha interpretação. E é daí que talvez o banco tenha ficado um pouco mais pressionado na hora de fazer esses acordos, tanto no dissídio salarial quanto nessa variação aqui e melhoria dos seus benefícios. O índice de Basileia, bastante interessante, 17,3%. Esse aqui é o índice de Basileia geral, porque considera aqui o Tier número 2, que na verdade decorre, se eu não me engano, do empréstimo que o banco fez em 2021. Mas o índice de capital, nível 1, ele sai aqui de 14,76, vai para 14,38, se mantém mais ou menos dentro do mesmo padrão. Lembrando que ele, só o nível 1 está acima, nível de capital nível 1 está acima do total de muitos bancos, como por exemplo o BMG. E na sessão de perguntas e respostas, aquela que eu julguei pelo menos a mais interessante, que é exatamente com relação ao que nós tínhamos visto agora há pouco, as margens do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e essa relação com o guidance que o banco fornece. A sessão de perguntas e respostas. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela participação na nossa videoconferência de resultados do primeiro trimestre. Estamos aqui já preparados para a sessão de perguntas e respostas. E gostaria de iniciar, então, abrindo o espaço aqui para o Eric Ito, do Bradesco. Eric, por favor, a bola está contigo, pode realizar a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado, Nathan. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira eu queria entender um pouco o que vocês esperam de evolução da linha do banco até o final do ano. Acho que a margem financeira veio 11%, um pouco ainda abaixo do guidance de vocês, que eu acho que é de 19 a 23. Então, a margem é abaixo do guidance. No do ano, se realmente está acelerado na segunda metade. E aí a segunda pergunta é em relação ao guidance, olhando para a ROE de vocês, acho que o guidance que vocês passaram tem uma expectativa de 11 a 15%. Nesse trimestre a gente acabou vendo um ROE de 9%. Então eu queria entender se vocês esperam que a gente deve ficar mais na parte do bottom range, do guidance de ROE, e até também como vocês esperam a evolução do resultado do banco ao longo dos trimestres. Os caras gostam de falar muito em inglês. Ele está falando que é o ROI, por isso que ele fala ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido que nós vimos agora há pouco. Que ele está dizendo o seguinte, está abaixo do guidance, está ali na faixa dos 9%, e no guidance estaria entre 10% e 12%. Mestre, tá? Obrigado. Bom, bom dia a todos. Obrigado, Eric, pela pergunta. Acho que esse é um tema que é vital e fundamental. A primeira parte da pergunta acho que explica a evolução da segunda parte da pergunta. Né? Como já esperado, a recuperação da margem ela vai ocorrer ao longo do ano. Se a gente separar, a gente já fez até a questão de destacar a margem de crédito, porque ela expande de 3,8% contra o último trimestre, o que é um trimestre mais forte o último, e dado todas as questões sazonais do primeiro trimestre, e mais, também a própria, conforme bem comentado pelo Coutinho antes, a própria questão do mercado de INSS que mudou um pouco ao longo do mês de março, acho que tudo poderia ter pressionado ainda mais a evolução da margem financeira de crédito. E aí tem algumas reflexões que a gente pode fazer aqui. Vou dar um exemplo. Se replicar esse crescimento ao longo do ano e manter constante a margem de tesouraria e a margem de recuperação de crédito, e aqui tem um ponto importante, a manutenção constante dessas duas, elas foram talvez nos menores níveis dos últimos trimestres. Né? Só aí a gente já teria uma expansão de 15% na margem financeira no ano contra ano. Né? Então, aí tem um ponto que vê como pensar em 19 a 23 não ficaria muito fora. Então, é exatamente essa abordagem que o banco está fazendo. Ele entende que, e de fato, se nós olharmos para o passado, normalmente o segundo trimestre ele é mais forte
e depois o quarto trimestre, por isso que ele está apostando essa margem que vai ficar lá na casa dos 20%. E agora fechamos com a nossa tabela de indicadores. Veja que a gente sempre faz no início do ano uma projeção. Nossa projeção aqui para a receita das intermediações financeiras do Banrisul era de 14 bilhões e chegou aqui com o resultado obtido, né, fazendo a projeção lá para o final do ano, em 14,33. Então, nós estamos andando, no caso o banco está andando mais rápido que a nossa projeção. Nós tínhamos aqui para o lucro líquido uma projeção de 772 milhões, um pouquinho melhor aqui que aconteceu em 2022, e com o resultado, nós não utilizamos os 213, que é com as demonstrações contábeis, como elas são aceitas no Brasil, nós utilizamos o IFRS, ele é um pouquinho a menos, ele é 191 milhões, então nós vamos aqui para 765 milhões. Por que IFRS? Porque IFRS é o que praticamente todos os players do mercado utilizam para fazer as suas análises, então a gente gosta de colocar dentro dessa padronização. O banco já confirmou em assembleia um payout aqui de 50%. Para esse 50%, o banco tem condições de pagar esse ano 94 centavos. Se nós dividirmos esses 94 centavos por 6%, porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Veja que nós vamos ter um preço teto aqui de R$ 15,60. Na média, o banco vem pagando aqui R$ 1,16 por ação, o que dá um preço teto quando nós olhamos para o passado, porque essa média é dos últimos 5 anos, dos proventos pagos nos últimos 5 anos. Então, nós temos aí um preço teto de R$ 16,93. Esses preços tetos dão um indicativo do máximo que nós vamos pagar pela ação, de forma que a gente receba, no mínimo, 6% em termos de proventos do valor que nós pagamos pela ação. Quando eu estava fazendo esse vídeo, a ação ela estava cotada aqui a R$ 10,80. Observe que o patrimônio líquido do banco ele foi a 9,5 bilhões. E se você verificar, aqui no canto ele teve um crescimento de 0,38% em relação ao fechamento do ano passado. Com isso, o preço da ação, esses R$ 10,80 que eu estou levando em consideração, a ação até caiu mais depois disso, mas era no momento do vídeo, né? É o que eu estava fazendo. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ele ficou aqui em 0,46. Quando está abaixo de 1, é um indicativo de que essa ação possa estar barata e você tem um risco muito reduzido de investir na ação, uma vez que o preço dela é inferior ao seu valor patrimonial. Qual é o valor patrimonial? O valor patrimonial por ação, R$ 23,37. Quando você divide o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, você vai chegar naquele 0,46. É daí que a gente chega nessa conclusão. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,77 significa que se você comprar a ação a R$ 10,80, você terá o retorno em função do lucro líquido em aproximadamente 6 anos. Quando nós pegamos o dividendo projetado e dividimos pelo preço da ação, esses 10,80, veja que nós vamos ter então um dividend yield aqui de 8,67%, o que é bem acima dos 6% que nós estamos procurando. E como é praxe, sempre no final fizemos uma tabela comparativa que sobe lá no canal, no Instagram, aqui do canal mh.investir, onde você vai poder ver todos esses dados agora comparando com outros bancos, como por exemplo o Bradesco, que já analisamos, o Santander, que analisamos, o ABC apenas com dados, por enquanto, do quarto trimestre de 2022, mas iremos analisar no canal, e agora o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Uma coisa que é interessante você notar é que isso é dia 12/5. Se nós voltarmos na última análise que nós fizemos, que eu chamo a atenção aqui exatamente para o preço da ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que estava a R$ 9,33 e agora está a R$ 10,80. E continua no dia de hoje em forte queda, agora são 15 horas. Veja que a ação está aqui a R$ 10,69, caindo 6,47%, ela chegou a cair mais de 8%, indo no mínimo aqui a R$ 10,40. O banco avaliou maus resultados, ou melhor, considerou que eram maus resultados, ou será que o banco estava sob forte ataque especulativo, já esperando
esta redução. Deixo para você a sua interpretação, comente aqui para mim, até que eu possa ver o que você está achando dessa evolução do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e se está compatível com aquela leitura que a gente faz do mercado. O fato é que nós entendemos que foi um bom momento, fizemos uma nova compra, depois faremos um vídeo específico sobre isso, uma vez que, estando dentro do preço teto, parece que o banco se oferece, é um bom pagador de proventos e tem um potencial aí interessante para o ano de 2023, segundo a nossa leitura. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!